Por outro lado, eu posso também querer estabelecer a influência de fatores de risco no aparecimento de doença. Então eu vou lá e vejo, por exemplo, olha, nesse grupo doente, existe uma grande proporção de pessoas com aquele traço genético, e naquele grupo de não doentes, tem poucas pessoas com aquele traço genético. Então existe uma associação, eu fiz toda a estatística e vi que realmente tem uma associação forte entre aquele traço genético e aquela doença. Aí o que significa? A princípio, como a relação temporal é quase que evidente, né, porque o traço genético veio antes, a não ser por uma mutação, mas a gente não vai considerar esse tipo de coisa, né? O traço genético veio antes da doença. Então, por conta disso, ele seria a causa, a gente pode realmente dizer que aquela característica seria um fator de risco para o desenvolvimento daquele comportamento, no caso da doença. Nisso, mais uma vez, não significa que todo mundo com aquele traço vai ficar doente. Não basta ver o traço e aferir com todas as letras. Você vai ficar com aquele determinado tipo de fenômeno. Não é assim. Mais uma vez, o máximo que a gente consegue é ter conclusões com maior probabilidade de estarem certas, mas que não estão livres de um possível erro. Está aí tranquilo? Só fazendo uma consideração rápida sobre essa questão do fator de risco e da causalidade, quando a gente envolve duas informações, por exemplo, as que eu dei são ter ou não ter a doença, ter ou não ter aquele traço genético. Nesse caso, até fica razoavelmente fácil eu chegar assim, o traço genético seria o A, doença seria o B. Nesse caso, talvez seja fácil a gente dizer, olha, A causa B. Mas, às vezes eu tenho uma outra característica, uma outra doença, e, digamos, uma outra característica, por exemplo, obesidade. Vamos até fazer, estava vindo hoje para cá, ouvi no rádio um estudo, se não me engano, da Austrália, que mostrava que pessoas obesas tinham menor coordenação motora. Associação estatística significativa ao extremo, mais ou menos claro, a gente vê esse tipo de coisa, não só pela própria obesidade atrapalhar o movimento, mas, digamos, até movimentos simples, que não precisariam de uma elaboração motora muito grande, que ainda teriam alguma, entre aspas, um déficitzinho pelo fato da pessoa ser obesa. E por conta dessa pesquisa, parece então que obesidade é um fator de risco para redução, uma menor coordenação motora. Então, nessa questão, a gente poderia identificar essas duas, digamos, já estou adiantando um conceito, essas duas variáveis. Ter ou não ter obesidade, ter ou não ter, digamos, baixa coordenação motora. Variável A, variável B. A associação estatística entre elas é grande. Eles perceberam isso com uma significância muito grande. Agora, quando a gente pergunta A causa B, será que realmente o A causa o B? Fica difícil de responder. Por outro lado, será que o B causa o A? Será que a baixa coordenação motora não é causa para a obesidade? Seria uma outra abordagem também possível. Ou ainda uma terceira. Será que uma variável C, que eu não averiguei, causa o A e o B? Isso é o que eles acabaram concluindo. Na verdade, pelo fato das crianças não terem o costume de praticar esporte desde cedo, ao mesmo tempo desenvolvem obesidade e não desenvolvem coordenação motora. E com isso, eles não afirmaram isso, porque eles não avaliaram muito bem a parte do esporte, mas o que eles acham mais plausível talvez seja uma terceira variável que não foi investigada. Essa é que está causando tanto um quanto o outro. Então, não necessariamente haver uma associação estatística muito forte indica causalidade explícita. Pode existir alguma coisa subjacente que a gente não conseguiu averiguar. E isso a gente tem que ter sempre em mente.
mais uma forma possível de erro, né, pelo fato de a gente não ter coletado todas as informações que deveria. Óbvio. Então a ideia é, se eu quero minimizar então a probabilidade de cometer erros, eu vou tirar o máximo de informação possível dos fenômenos. Máximo de informação possível, vírgula, que sejam pertinentes àquele fenômeno. Não adianta pegar o número de CPF do indivíduo e achar que aquilo vai ser um possível fator de risco. Talvez, eu até brinco com os meus alunos às vezes, talvez perguntar qual é o time de futebol da pessoa possa, porque aquilo vai deixar o cara mais estressado ou menos. Mas óbvio que a gente nunca viu uma pesquisa científica que pergunte, dentro da gama de variáveis abordadas, qual é o time de futebol que ele torce. Então, por conta disso, a gente realmente tem que tentar eleger as informações que pareçam realmente pertinentes e dentro daquilo tudo que a gente vê como realmente relevante, tentar da melhor forma possível tirar daquela gama de coisas relevantes e tentar pegar tudo. Será que é possível tudo? Às vezes não é possível por várias outras limitações. É muito caro, precisa o paciente ter um indivíduo, o sujeito, voluntário, o paciente tem que ser colaborativo, e isso é uma coisa que nem sempre nos rodeia. Um monte de outros fatores que a gente vai com o tempo percebendo podem atrapalhar a coleta de informações. Mas não tem jeito. Primeiro passo, coleta de informações. Se esse passo não tiver sido feito de forma adequada, não adianta. As conclusões vão acabar se tornando também não adequadas.